Então aumenta a tua expectativa, nós vamos ser rápidos, nos próximos 30 a 40 minutos a gente vai falar sobre esse assunto que talvez vai abrir a sua mente e vai fazer o seu correspondente bancário, o seu Corban, chegar e manter um lucro, porque afinal de contas é o lucro que nos sustenta, não é volume, não é qualquer outro tipo de coisa a não ser o lucro da sua empresa. Então, sem mais delongas, eu quero te pedir um último favor. Clica aqui no coraçãozinho. O coraçãozinho faz com que o Instagram leve essa live para mais pessoas, porque ele está entendendo que se você está marcando o coraçãozinho, ele vai entender que esse assunto é relevante e vai levar a outras pessoas. Talvez um ato seu gratuito, um ato seu simples pode ajudar outras pessoas. Então, como você está sendo ajudado nessa noite? Totalmente gratuito, sem nenhum tipo de oferta no final, que é muito importante falar. As segundas extraordinárias é uma coisa que é exclusiva para a gente entregar conteúdo. Conteúdo de relevância, conteúdo focado em lucro. Então, para você que está com a gente aqui no YouTube, para você que está com a gente no Instagram, vamos ao que interessa. Antes de a gente entender o porquê, eu preciso entender o que causa o turnover, o que causa a rotatividade, qual é o motivo, quais são os motivos dessa rotatividade ou da rotatividade na minha empresa, no meu correspondente bancário. O primeiro deles, no meu ponto de vista, não está por ordem, nós listamos aqui quais são, mas o primeiro deles é a falta de transparência e falta de respeito na relação entre empresa e funcionário. Todas as vezes que você tiver um problema com a sua equipe, isso aqui para mim é a base de uma relação. Isso é a base de uma relação. A falta de transparência e a falta de respeito em qualquer relação, seja ela de subordinado com chefe, chefe com subordinado, mulher com marido, marido com mulher, toda a relação está baseada em transparência e respeito. E na sua empresa não é diferente. Ela é a base. Se a pessoa entender que pode estar sendo enganada, se a pessoa achar que está sendo assediada moralmente, essa relação ela vai se tornar uma relação delicada de se manter. E aonde a relação é delicada, pode haver a qualquer instante a rotatividade, a saída deste colaborador. Então você precisa se preocupar em manter o respeito e manter a transparência na relação. Eu queria dar um exemplo aqui. Se você tiver já perguntas, já vai colocando aqui embaixo pra gente quais são as tuas dificuldades. Quem está no YouTube nos comentários e aqui também nos comentários quem está no Instagram, já pergunta, porque hoje a gente vai falar de pessoas como a gente tem falado há um bom tempo, porque eu tenho visto e acreditado, tenho mais visto na verdade, eu já acreditava, mas agora mentorando outros correspondentes bancários, eu tenho visto que esse é um dos maiores dificultadores, vamos dizer assim, do cara chegar, do correspondente chegar no lucro de 10 mil reais. É uma das coisas que tem sido uma área bastante delicada. A gente é bom de produto, às vezes é bom de ferramenta, mas quando chega em pessoas a gente tem dificuldade de lidar, nós não entendemos sobre o perfil comportamental e nós acabamos errando isso. Esses erros fazem com que a sua empresa não mantenha o lucro. Pode até chegar, mas não mantém. Então, a falta de transparência e respeito nós já falamos. O modelo de comissão difícil de entender. Toda vez que for difícil de alguém entender como ela pode chegar em uma renda maior, como ela pode aumentar os ganhos dela, pode escrever o que eu estou te falando. Eu mentorando uma pessoa de um correspondente bancário da cidade de Pinhais, no Paraná, eu falei para ela, eu disse para ela, me manda, por favor, o modelo de comissionamento da tua empresa. E olha que ela é uma franqueada de uma grande rede no Brasil. E ela mandou, eu achei aquilo um absurdo, porque nem eu me considero um pouquinho inteligente, nem eu consegui entender aquele negócio. Aí você imagina um colaborador, a pessoa às vezes tem um segundo grau e às vezes tem dificuldade de entender as coisas e você larga um método
totalmente rebuscado, totalmente uma parafernália de informações de como o cara ia ganhar. Eu já olho aquilo ali, eu acho difícil de entender, eu logo não vou conseguir vender porque eu não sei quando é que eu vou ganhar, porque eu não entendo o processo. E às vezes a gente tem vergonha, tem receio de perguntar que não entendeu, tem receio de perguntar que eu não consegui decifrar aquilo ali. Por quê? Eu disse, cara, a primeira coisa, fulana, a gente tem que mexer nesse método, porque esse método, para mim, ele não é como a gente fala, ele não é algo que enche os olhos, digamos assim. E o vendedor, o consultor de vendas, ele tem que olhar para aquilo ali e falar, cara, dá para chegar e é fácil de chegar. Agora, um modelo difícil de entender, você não vai conseguir fazer a sua equipe engajar com a sua empresa. Outra coisa são metas inalcançáveis. Metas inalcançáveis, eu não estou entrando no mérito se é 100, se é 200, se é 300, se é 500. A questão não é essa. Eu tenho consultores que no mês, agora, plena pandemia, consultores que fecharam 450 mil reais de vendas. William, como isso? Me fala onde é que tem essa pessoa. E essa pessoa de repente vendeu só no mês. Não, ela vendeu 450 esse mês e, pasmem, 325 mês passado. Ela quebrou o próprio recorde dela. Vocês conhecem aquele corredor, aquele profissional do atletismo, Usain Bolt? O cara quebra ele mesmo, os recordes dele mesmo. Ele vai quebrando em cima dos recordes dele mesmo. É mais ou menos o que essa consultora está fazendo lá no meu correspondente bancário. Ela quebra um recorde em cima de recorde. Esse mês não está projetando. Mas quando vê cai uma proposta alta, ela quebra de novo o recorde dela. O que eu quero te passar é que não importa o valor. O que importa é que seja alcançável para a sua realidade. Não adianta nós falarmos aqui qual é a meta ideal. Não existe meta ideal. Existe uma meta do seu correspondente bancário. Dentro do meu correspondente bancário eu tenho as metas que eu acredito que eu entrego primeiro, leads suficientes para que essas pessoas cheguem no resultado. E eu sei da capacidade de cada uma. Óbvio que eu faço uma análise do contexto e também eu tenho a minha estratégia interna. Eu já vou falar sobre isso lá nas próximas 2 lâminas. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não existe uma meta ideal. Existe uma meta para você, ok? Mas que ela seja alcançável. Outras 2 coisas que acabam gerando esse turnover, quais são os itens que acabam gerando essa rotatividade, é o acúmulo de funções. O que você entende? O que você quer com uma pessoa que é contratada para fazer? Pensa, gente, olha a confusão que não dá na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa tem que ligar para os potenciais clientes, essa pessoa tem que negociar com esses potenciais clientes, essa pessoa tem que digitar as propostas e essa pessoa tem que monitorar as propostas. Gente, é coisa demais para uma pessoa. E eu não estou falando aqui se tem déficit ou não de atenção, se tem o QI é maior ou menor, não importa. Você não conseguiríamos fazer isso. Aí você, como se não bastasse, você coloca no colo da pessoa 1 milhão de funções. Além disso, além de você colocar 1 milhão de funções no colo da pessoa, você cobra uma meta que é inalcançável. Quando que você vai ter alguém engajado na sua equipe desse jeito? Quando? Bota uma meta inalcançável, bota um monte de coisa para a pessoa fazer. O que a pessoa vai pensar? Eu estou sendo explorada. Eu não estou na China, mas estou sendo explorada no Brasil. Então o que eu quero que você entenda? Você tem que ser equilibrado nas suas estratégias. E uma das coisas passa em você dividir. E eu já vou falar sobre isso. Você tem que dividir as funções da sua equipe comercial. Outra coisa, não vislumbrar crescimento. Todo e qualquer funcionário que não conseguir enxergar, eu vou te falar um exemplo meu. Há pelo menos 5, 6, 7 anos atrás, eu estava numa situação lá em 2016. 2015. Eu estava numa situação um tanto quanto confortável. Eu estava numa empresa, eu tinha o carro da empresa, era um Gol novo, todo envelopado da empresa, notebook da empresa, celular da empresa, ou seja, fazer ligações, eu nunca era cobrado por isso. Eu acordava às 10h30 da manhã para ir trabalhar às 11 da manhã, o dono da empresa não me ligava,
Porque eu tinha construído, claro que tudo isso eu construí, tá, gente? Eu já estava 13 anos na empresa. Se eu não me engano, fiquei 3 anos lá. Ganhava mais ou menos 9 mil, 10 mil reais de salário, tudo junto, isso há 7 anos. E eu ficava pensando o seguinte, cara, olha que doido isso, como é que é? Às vezes não é nem dinheiro, tá? E nem o que eu tinha. O que aconteceu? Eu ganhava 9, 10 mil reais, carro da empresa, celular da empresa e computador da empresa. Eu não precisava de mais nada. Só que chegou um ponto que eu não tinha isso aqui, ó. Eu falava o seguinte, eu só tenho o Airbnb em cima de mim. Eu não tenho pra onde ir. Cara, eu não tenho mais o que fazer nessa empresa. Eu tô ganhando bem, eu acordo a hora que eu quero, eu não sou cobrado, eu já fiz o que tinha que fazer. Eu criei uma autoridade da minha empresa. Eu tirei a empresa de uma situação que vendia, eram 16 lojas vendendo 700 mil reais. Eu aumentei para 20 lojas vendendo 2 milhões e 100. Não é nenhum absurdo, porque cada loja vendendo 100 mil reais é pouco, eu sei. Mas o que ele tinha me pedido para fazer, eu fiz. Fora que a gente reestruturou todo mundo dentro da empresa, cada um tinha um salário, cada um tinha uma função. Eu acho que eles pegavam e olhavam, essa aqui vai ganhar 1.000. Não, mas aquela ali vai ganhar 1.500. Não, mas aquela ali vai ganhar 2.000. Era uma coisa meio bagunçada. Aquilo ali é o risco iminente de ação judicial por equiparação salarial, uma série de outras coisas jurídicas que naquela época eu já entendi que podia acontecer. Mas eu olhei para a situação, eu disse, cara, eu não tenho para onde crescer. Eu só se o dono morrer e ainda a esposa deixar a empresa para mim e só quiser ganhar uma participação dela. Eu não tenho para onde ir. Então o que acontece? Eu não vislumbrava crescimento. Eu não tinha para onde ir. E aí foi onde eu busquei a Facta Financeira para trabalhar e eu liguei na época pro superintendente da Facta Financeira e falei, cara, olha só, eu tô numa mesma situação, tô numa situação agora que eu quero crescer e eu sei que a Facta está expandindo e eu sei que eu posso crescer aí. Só que, claro, eu quero ter meus mesmos padrões que eu tenho de ganho e tudo mais lá na financeira. E aí, a gente sentou, conversou e acertou tudo. E foi onde eu pedi a rescisão. Eu pedi a rescisão da empresa e falei, olha, foi muito bom esse período que a gente estava aqui, só que eu não vislumbrei crescimento e logo eu não estou satisfeito, eu preciso sair da empresa, eu não tenho para onde ir mais e eu quero desafios novos. O seu funcionário, gente, é a mesma coisa. Se ele souber que ele já está fazendo o máximo, ele está no ápice, ele é um cara com fome de crescer, você vai perder se você não colocar na cabeça dele que existe um plano para ele. Se não existir um plano, se não existir um destino para ele poder enxergar, ele vai sair da sua empresa, certo? Bom, depois que a gente entendeu as causas da saída, a gente vai entender o porquê isso impacta diretamente no seu lucro. Por que isso impacta, William? Porque pessoas representam o maior percentual de importância. Existe um tripé que nós chamamos tripé do sucesso do correspondente bancário, e esse tripé diz que se a gente tiver pessoas, se nós tivermos processos, e processos aqui pessoas, se nós tivermos pessoas, processos e tecnologia, nós tendemos a ter um correspondente bancário de sucesso. Só que aqui tem um peso também. 25% é a importância de ter processos bem definidos. 25% é a importância de nós termos tecnologia envolvida. E 50% são pessoas. Então, por que você precisa entender? Por que isso impacta tão diretamente? Gente, eu ouso dizer que metade do seu faturamento, do seu lucro, da sua empresa, tem a ver com as pessoas que você tem. Você pode até ter a visão, você pode até ter o gás que ninguém tem, você pode ser até uma pessoa diferenciada, mas se você não tiver pessoas que estejam engajadas nesse trabalho, nesse negócio, no seu negócio, gente, você vai ter impacto no lucro, porque você sozinho não faz muita coisa. Você precisa entender. Até vende, né? Vai vender lá para ganhar, de repente, eu tenho mentorados que ganham 7 mil, mas o lucro, o faturamento do mentorado é 7 mil. E aí a despesa do cara é 6. Cara, eu falo, não adianta, cara, não é nada contra, não é sobre ganhar R$1.000 ou não ganhar, isso não tem nada a ver. O que eu estou falando é que o risco de prejuízo, o risco de ações, o risco que você está correndo
para ter uma empresa é muito alto para você ganhar apenas um spread de R$1.000. Você está entendendo? Então você começa do zero, começa numa empresa onde você seja, não digo nem supervisor, um consultor. Hoje um consultor ganha 1.200 e alguma coisa, 1.247, se não me falha a memória. Vai ser um consultor de uma financeira da sua cidade. Menos risco, menos envolvimento, menos estresse, menos tempo envolvido com a empresa. É tudo menos e você está ganhando uma coisa justa para o que você está se comprometendo. Agora, você tem uma empresa, só para dizer que tem uma empresa para quê? Para status? Não acho muito inteligente isso. Então você tem que cuidar isso, gente. Você tem que entender que as pessoas impactam sim. Você ter rotatividade impacta sim. Eu vou contar uma outra história antes da gente chegar no final de como resolver isso, como a gente vai resolver de fato esse quebra-cabeça. É que em 2019, eu já contei essa história para algumas pessoas que me acompanham aqui, eu quase quebrei. Eu estava no auge, nós estávamos no auge da nossa empresa. A gente teve saídas de duas pessoas importantíssimas, uma com um problema no casamento e a outra que queria ter mais tempo com a sua família. As duas consultoras eram as âncoras do nosso negócio. E aí vejam, elas saíram da empresa, entrou um concorrente e eu estava muito distante da operação. Olha como é muito rápido as coisas. Em 4 ou 5 meses, a gente quase quebrou a empresa por causa dessas 3 tomadas de decisões. 2 âncoras na venda saíram, um concorrente muito grande entrou na operação e eu estava muito distante, olhando as coisas muito distantes e eu não estava dentro do processo. O que aconteceu? A gente chegou no mês de outubro com acho que 16, 17 funcionários. Numa tacada eu desliguei 6. Numa reunião assim, eu falei, ó, tu e tu. Infelizmente a gente não tem como continuar, você sabe da situação da empresa. Muito abalado eu tava, tem que desligar. Saíram. Choradeira lá na sala de reuniões e o pessoal saiu. Na outra semana, mais 5 ou 6 pessoas. Tu, demitido. E aí nós ficamos com um grupo muito enxuto, ainda demitimos mais umas 2 ou 3, ficamos com umas 3 ou 4 pessoas só. A nossa operação é robusta até hoje, né? Mas já era robusta, não podia deixar esse impacto. Hoje eu falo com mais naturalidade, mas na época, abalado emocionalmente, ainda tendo parceiros esperando produção, dinheiro nosso. Tava tudo muito complicado de lidar, porque existiam parceiros, existiam franquias, eu pensei em fechar tudo, eu ia ter que pagar uma multa. Bom, eu estava devendo até hoje. Até hoje não, com certeza até o fim da minha vida, porque a multa rescisória da nossa franquia é R$100.000. Se eles rescindem, eles nos pagam 100.000. E se eu rescindo, a mesma coisa. Eu ia ter que dar a rescisão para 2 pessoas. 200.000 já estava morto. Então, pense, aquilo tudo me chamou a atenção. Eu falei, cara, olha como é difícil realmente lidar com pessoas. Então, para a gente ir para os finalmente, a gente vai falar de como resolver, então, efetivamente, cada um desses problemas que eu falei lá na primeira página, que a gente desenhou quais são. O primeiro deles, para você ter uma relação de confiança e uma relação de respeito com a sua equipe, você precisa ter feedback constante. Feedback realmente às vezes não é você parar numa sala de reuniões, ficar ouvindo a sua equipe, nem sempre é assim. Feedback é você estar dentro da operação, sentir as dores do seu time, vibrar com o seu time quando as coisas acontecem, começar a ver, as coisas estão acontecendo na vida daquela pessoa ali, ela está conseguindo adquirir as coisas que ela quer por causa de um esforço, de uma escolha minha. Acho que eu até apertei aqui no fone. Uma escolha minha. Então, a gente entender e sentir realmente eles como alguém que está presente na operação. Então, o que eu quero que você entenda, o feedback constante tem a ver com você levar essa pessoa para algum lugar e sentar e conversar, mas também tem que você estar dentro do processo. Você ser parte das dores e das vitórias da sua equipe. Isso faz toda a diferença. Você está num contexto e não fora do contexto. É muito importante isso demanda tempo, isso cansa. Tem dias que eu chego, que eu estou cansado,
Por quê? Porque as pessoas elas fazem a gente se esgotar por vezes. São problemas, nós todos temos problemas como pessoas. E as pessoas têm umas que sabem lidar melhor com situações, outras não. E aí você tem 2, 3 problemas, aquilo ali te abate um pouco. Então o que eu quero que você entenda é que o feedback você tem que estar preparado muito bem de cabeça. Porque muitas vezes você vai ter que dar apoio para a sua equipe, você vai ter que dar apoio para uma pessoa que está precisando. E às vezes até vendo todo o contexto, a pessoa não se ajuda. Então esse tipo de coisa você precisa entender que o feedback ele é importante. Desenhe um modelo de comissionamento simples. Gente, tem que ser algo simples para as pessoas. Hoje, o que é simples? Vendeu 80 mil, ganhou 0,5%. Vendeu 100 mil, ganhou 1%. Vendeu 125 mil, ganhou 2%. É simples. Esse é o meu modelo. Toda vez que alguém fala, não entendi, eu explico. Mas, gente, até os outros consultores falam, cara, é assim, é muito fácil de entender. Tu vendeu 125 mil reais na Nobre, tu ganha 2%. 2,5 pau tu tá garantido de comissão. Ponto, é simples, não tem letra miúda, sabe? Quando você compra alguma coisa, tem letras miúdas? Não tem. Então é muito simples e tem que ser assim o modelo de comissionamento. Quanto mais simples, inclusive, eu não sei se eu vou falar a frase certa. O nosso grande amigo falecido Steve Jobs falou que o iPhone tinha que ser tão simples, no livro dele, tão simples de mexer, que qualquer idiota mexeria. Então, o cara que estava à frente de muita gente, um gênio, que está morto até hoje, faz o que faz quando lança um produto que faz filas nas lojas. O cara está morto e enterrado já há anos. E o cara fez o que fez porque o cara é um gênio. E nem ele sendo gênio, ele quis dificultar a vida das pessoas. Ele quis facilitar. Falando que qualquer idiota tinha que mexer no iPhone. O que ele quis dizer? Cara, tinha que ser simples para as pessoas. Não podia ser difícil para as pessoas mexerem. Certo? Até o cara que é gênio. A gente que é burro quer achar que é gênio. Essa é a grande verdade, né? Depois, metas tem que ser metas estratégicas e precisam ser factíveis. Não adianta. Por que eu falei que meta não tem que ser uma meta que alguém fale para você que tem que ser? Gente, a sua meta ela tem que estar baseada em cima o que é estratégia de meta? É você entender, cara, quanto eu preciso. Que eu falei hoje com uma mentorada. Hoje, não sei nem se ela tá aí. Se a Mari tiver aí, dá um alô aí, tá? Quem tiver aí, dá um alô. Quem quiser perguntar, pergunta. Porque a gente já está encerrando, falta só 10 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero que você entenda que a sua meta tem que estar de acordo com a sua estratégia. Esse aqui eu gosto de falar porque eu gosto de financeiro, tá? Mas olha só, o que eu quero que você entenda? Se o seu custo total da operação for 5 mil, quando eu falo custo total, o que está envolvido aqui? Imposto, custo fixo, custo variável e RH, né? Recursos humanos, pessoal, PT, VR e salário. Custo variável, tudo que varia, tudo que é variável. Por exemplo, vou ter ali entregas, correios, vou ter que gastar com correios, é variável. Custos fixos, aluguel, todo mês a mesma coisa. Condomínio, todo mês a mesma coisa. Então, impostos, óbvio, né? Não sei que não paga imposto, mas enfim. Aí, esses são os custos totais. Vamos dar um exemplo que você tenha 5 mil de custo total. Se você tem uma rentabilidade média, na sua operação, eu vou botar bem redondo para ficar bem fácil de entender. Se você tem uma rentabilidade média de 10%, gente, quanto tem que ser a sua venda? Para pagar pelo menos o custo, porque eu nem botei Prolabore aqui, tá? O ideal, penso eu, que é você colocar aqui, ó, Prolabore. Prolabore. Tá? 5 mil Prolabore, o pessoal bota o que sobra. Esse é um erro. Você tem que botar a primeira coisa. A primeira coisa é o seu ganho. Depois é o resto. Claro, e quando aperta o calçado, vai pagar tudo. Que nem eu sempre, quando aperta pra mim, eu pago os primeiros funcionários. Que é quem toca o barco. Depois é o resto. Depois é fornecedor, depois é o resto. Primeiro é o funcionário. Ele é a prioridade na minha empresa. Certo? Que sem ele eu não consigo fazer nada sozinho. Então, eu quero que você entenda que, Prolabore, eu quero ganhar
vamos botar aqui 3 mil, tá? Isso aqui mais isso aqui igual a 8 mil. Se eu tenho uma rentabilidade de 10% da minha operação e eu quero faturar 8 mil para eu poder tirar 5 para os custos e 3 para eu botar no meu bolso, quanto que eu tenho que vender? Gente, é simples. Meta global, ou seja, não importa quantas pessoas eu tenha. Meta global de 80 mil, certo? 80 vezes 10%, 8 mil. 8.003 é o meu Prolabore, 5 é o meu custo total. Prolabore. Tá horrível essa letra, pior que o médico. Você está entendendo o raciocínio, certo? Aí o que acontece? Eu chego para você e falo, tem que vender 50 mil. Deixa eu pegar aqui o celular que tem pergunta. Já vou responder a pergunta. Tem que vender 50 mil. Tem que vender 50 mil uma ova. 50 mil é para mim. Para você, no seu custo, no seu Prolabore que você quer, quanto você tem que vender? Esse cálculo que você tem que fazer. Tem um monte de topeira falando que você tem que vender. Gente, você tem que vender o que você precisa vender. De acordo com a sua renda. Gente, tem duas variáveis aqui. Primeira delas é a sua variável. Sua rentabilidade. A sua sendo 10, a minha é 15, certo? A minha rentabilidade é 15. A sua rentabilidade sendo 10, essa mentorada de hoje, a rentabilidade dela é 6. Gente, que horror. Tem que fazer um esforço absurdo. Porque o que eu falei para ela? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, tem que aumentar esse trem aqui, ó. Porque tu vai trabalhar que não é um animal e não vai conseguir vender, não vai conseguir, porque daí vai trabalhar. Você tem que fazer o quê? Chegar o máximo possível rápido nisso aqui, para começar a ficar bom. Trabalhar por isso aqui, não, gente, fecha, não trabalha. Isso aqui é loucura. Isso aqui tem que vender muito, tem que ter um monte de gente, tem que fazer um volume desgraçado para poder chegar. Então o que acontece? Quer trabalhar? Tudo bem, tem gente que gosta de trabalhar que nem louco, eu não gosto. Então o que eu quero que você entenda? 10% é o ideal. Então você tem essa variante aqui e você tem essa aqui. E junto com essa aqui, lógico, que dá isso aqui. Então você tem essa variável, tem essa variável aqui. Quanto que eu quero ganhar, quanto que eu tenho para pagar e a rentabilidade. Aí sim você estabelece uma meta. O povo aí fora tá falando, tem que ter uma meta de 50, de 100, de 100. Cara, não é isso. A minha operação, por exemplo, exige que cada consultor venda no mínimo 80 e o ideal é que venda 125 mil reais. Dentro de uma rentabilidade que eu tenho, mais ou menos. Aí o que eu faço? Eu já cheguei no ponto de equilíbrio. Tem que ter pelo menos 4 consultoras vendendo 125 mil reais, ganhando 15%, eu pago a conta. Qualquer consultora a mais, hoje são 8. Qualquer consultora a mais, eu estou escalando. Como se fosse no digital. Vou escalar o negócio. Agora eu estou escalando o negócio. Então, cada pessoa que eu coloco a mais, eu estou escalando o meu negócio. Porque hoje uma pessoa custa 2.500. Entre VT, VR, os benefícios, né, o imposto, FGTS, INSS, etc. E o salário fixo. Custa 2.500. Aí eu escalo esse negócio. Então, o que eu quero que você entenda é que a meta depende da sua empresa. Que aí é o que eu estava falando aqui. Da sua estratégia. Que é essa parte aqui, né? Aqui. Depende da sua estratégia. Faça aquele cálculo que eu fiz anteriormente. Chegue na meta por pessoa. E aí sim, óbvio, aí você vai olhar para o contexto. Cara, será que essa pessoa tem que vender 200 mil e o meu ticket de operação é 5? Será que essa pessoa vendendo 5 tem que vender 20? Será que ela vende 40 contratos por mês? Gente, eu acho um pouco difícil. 40 você tem que botar gente pra caramba dentro do funil. Para ela vender 40 contratos. A média da minha equipe hoje é 20 a 25 contratos por mês. É um por dia. Pago, eu tô falando, né? Digitado a gente tem um monte, mas pago 20 a 25. Então você tem que ser consciente, factível. 20, vamos botar 20, vezes 5 mil, que é o AF médio lá nosso, dá 100 mil. Opa, 125 é factível? Claro que é. Porque se ela aumentar aqui para 25, 5 vezes 5, 25, 125, não é? Viu? Tudo bate. 5 vezes 25 é isso, 125 mil. Por isso que a meta delas de gatilho maior é 125, porque elas acreditam na meta porque é factível. As pessoas conseguem entender que, cara, tem lógica o raciocínio do cara. Se eu fizer 25 contratos, uma média de 5 mil, eu vou fazer 125 mil. Vezes 2% de comissão, gente, não se demita da sua empresa depois que você viu isso. 2.500, que eu sei que vocês não ganham isso, tá? 2.500 mais 1.300 de salário,
3.800 entre salário e comissão. Mais VT, mais VR, certo? Mais folga, mais ambiente de trabalho, mais tudo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que dá para chegar, é factível. A meta de acordo com o que a empresa entende que é interessante por pessoa e é factível. A gente tem uma pergunta da Jurênia. Eu concordo com a meta em cima do valor ao invés do modelo que trabalhei onde era resultado. Bem melhor, né? E em um outro segmento que trabalhei por longo período foi sobre valor vendido. Eu acho que assim, ó. O que acontece, Jurênia? Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, eu também concordo, Jurênia. Por que eu também concordo com esse método? Porque assim, ó, a gente tem um problema no Brasil. Se o cara desconfia que você está ganhando bem, desconfia que é rentável para ele, desconfia que ele pode chegar nesse número, ele ó, deita o cabelo, ele sai fora. Porque ele acha que ele vai conseguir fazer. Então, o que eu quero que você entenda? Eu não gosto muito de modelo de rentabilidade, que eu inclusive já trabalhei nesse modelo lá na Facta. Era assim e mudou. Que o pessoal pegava, saía, aprendia tudo, sabia quanto é que se ganhava e saía. Porque não tem muita dificuldade para entrar no nosso mercado de consignado. Tem? Não tem, uma prova ridícula da NEPS, que a gente faz ali com um monte de gente na volta, torcida do Flamengo, todo mundo falando, te dando cola, e ninguém tá vendo nada. É uma barbada. Difícil é alguma prova da OB, que 85% das pessoas rodam. Tem colega da minha esposa que estão 5 anos querendo fazer a prova da OB, não passam no treino. Não passam. Então, esse sim é um modelo difícil. Agora, o modelo da nossa, pelo amor de Deus, qualquer um. Se eu ensinar minha irmã se eu ensinar meu filho de 1 ano e meio, faz. Não tem, é muito fácil de entrar no nosso mercado. Então, só tem que saber vender. Daí, claro, pega um vendedor. Olhão, olha que tá ganhando. Olha a rentabilidade. Opa, eu vou abrir meu negócio. Nada de errado com isso. Eu estou te falando que isso é um problema para você. Se você abrir a informação, você vai ter que segurar depois ele de alguma forma, tá? Divida as funções e seja especialista. Chega desse negócio de você contratar um consultor. Foi uma das coisas que eu também falei para a mentorada. Eu estou falando bastante dela porque é um case bem crônico das coisas que o próprio franqueado falou para ela que o cara que tinha que ser feito. E na minha visão, é totalmente... não segura as pessoas. Tanto que a franquia está lá, uma baita de uma franquia, uma baita de uma marca, um monte de produtos e a mulher, coitada, sozinha dentro da loja. Por quê? Vem de cima uma maneira de fazer gestão de humanas que eu acho totalmente errado. Certo? Bom, e aí o que acontece? Divida as funções. Ninguém gosta, ninguém está com um problema no coração e vai no clínico geral. Vai. Se você vai morrer. Porque o clínico geral sabe de nada. Quem sabe de alguma coisa é o especialista. Então, tem um problema no coração, vai aonde? Vai no especialista, num cardiologista. Não no clínico geral. O que é que o clínico geral faz na verdade? Ele pega e faz uma requisição para um especialista, né? Você chega lá, tô com dor aqui. Ah, ok, aqui, sei lá, o que é? Estômago, sei lá, que parte que é essa aqui? Estômago, ok, vai num gastro, né? Gastro, alguma coisa assim. Vai no gastro, vai no especialista, que é aquilo ali. Então ele não sabe de nada, a grande verdade é essa. Ele é um cara que faz a triagem e manda para um especialista. Quem é que você quer ser? Um clínico geral ou um especialista na área? Mas para você tornar o seu consultor especialista em alguma coisa, você precisa fazer com que ele domine funções. Mas ele não tem como dominar prospecção, negociação, digitação, monitoramento. Cara, isso aí é desumano. Vai jogar um monte de coisa no colo do cara e o cara tem que fazer tudo. Não vai fazer. Lá dentro da Nobre, hoje, a gente tem uma pessoa que prospecta, a gente tem uma pessoa que bota a gente no funil, tá? Uma pessoa que negocia, e essa função de digitar mais monitorar é outro setor, inclusive. É o que a gente chama de operacional lá. Essa aqui está dentro do comercial. Esse é um outro setor. Veja, aqui dentro do comercial eu já fiz um racha. Uma pessoa ou pessoas prospectam e outras pessoas só negociam. Porque eu quero treinar aqui um cara bom de persuasão e aqui um cara bom de negociação. Um cara que consegue entender de pessoas, que entende de rapport, que entende de gatilho mental. Esse cara aqui é esse cara aqui não precisa tanto. Certo? Bom, e para a gente encerrar, pense em crescer e compartilhe isso com a tua equipe. Como você vai manter alguém dentro da sua empresa que ele não sabe para onde ele vai e muito menos você não fala para onde é que vai. Eu tô toda hora brincando lá que a gente tem uma parede de acartonado na Nova. E eu toda hora quando bate um número muito grande eu dou umas batidas bem loucas naquela parede de acartonado
porque daí não é parede de concreto, né? E dá uns barulhos. Eu falei, tô louco pra quebrar essa parede, porque o que acontece? Dentro dessa parede, do outro lado, tem uma sala, tipo, inutilizável na empresa. É sala pra jogos, sabe? Joga tudo lá dentro? É lá, é isso aí. O que acontece? Eu bato naquilo ali e falo, eu vou quebrar isso aqui porque eu quero aumentar para mais pessoas. O que eu tô fazendo? Gente, tudo que eu faço é intencional. Intencionalmente estou falando para elas o quê? Vocês vão crescer se a gente continuar nessa linha. E claro, não pode ser uma coisa assim, vamos, o cara tá falando há 10 anos a mesma coisa quando nunca acontece. As pessoas não são burras. Então o que acontece? Se eu tô há 2 meses falando isso, eu tenho que me mover para isso. Então a gente em questão de 6 meses, a gente dobrou o número de pessoas no próprio comercial. Nós tínhamos há 6 meses atrás, que era... no janeiro, nós tínhamos 4 pessoas no comercial, hoje nós temos 8. Então, em um período curtíssimo de tempo, a gente dobrou o número de pessoas. Agora não tem mais espaço físico, inclusive esses dias eu estava em cima de uma caixa de papelão trabalhando, porque eu não tinha uma mesa para trabalhar. Por quê? Está tomando conta a equipe comercial e essa parede é o único lugar que a gente pode expandir, para a gente não precisar alugar uma outra sala. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, mas as pessoas estão vendo que o que eu estou falando está se realizando, porque a gente está aumentando a equipe cada vez mais. A tendência é que a gente vai parar um final de semana, a gente vai tirar toda aquela parede, vai abrir uma outra estrutura e vai ter mais pessoas para trabalhar nas outras PAs. Vai botar mais uma PA e vai botar mais gente lá. As pessoas precisam entender, elas precisam ver que o que está na minha cabeça eu tenho que expor. Mas o que eu estou falando tem que estar dentro do que eu estou fazendo. A gente está vendendo mais, esse ano é um ano maravilhoso para a gente está rompendo mês após mês, batendo meta em cima de meta, recorde em cima de recorde nos nossos resultados lá na empresa. Por quê? Porque a gente sabe para onde é que a gente quer ir, tudo com muita racionalidade, devagar, porque a gente já sofreu no passado e não quer errar de novo. Então a gente está devagar, mas as pessoas estão vendo que elas podem crescer. E quando eu falo que a gente vai crescer a equipe, eu falo, olha, vai ter que ter mais líderes de equipe. Porque eu entendo que eu sou uma pessoa, mas eu sou um só. Hoje, para 8 pessoas, eu já me acho muito pouco, porque elas têm muitas demandas. Então, eu tenho uma líder dessas 8. E eu entendo que é assim a maneira de liderar, certo? Você tem uma pessoa e você distribui outras pessoas para outras. Grupos de 50, grupos de 30, grupos de 10, grupos de 5. Isso é antiguíssimo, isso que eu estou falando, para quem conhece a história. Então, o que acontece? Grupos pequenos que outras pessoas vão liderando essas pessoas e os líderes se reportam a uma pessoa só. Trazem as demandas para essa pessoa toma uma decisão. Então, você compartilhar isso com a sua equipe faz toda a diferença. E é por isso que eu acho que com tudo isso que eu te falei, os quês, o porquê e o como resolver, é o que vai fazer você ter lucros extraordinários. E a gente está encerrando por aqui mais uma segunda extraordinária. Eu quero te deixar um convite para amanhã. Amanhã eu, Rafa e o Vini, em mais uma live lá no Instagram. Quem está no Instagram, mais uma live no Instagram às 20 horas de Brasília. A gente tem uma live com eles, onde o Vini vai trazer o assunto amanhã sobre tráfego. Então, você quer saber mais sobre tráfego em lançamentos, que provavelmente deve ser muito parecido com quem não faz só lançamento. Para quem também trabalha com tráfego pago, e vai falar os segredos, porque afinal de contas ele é um cara especialista na área de tráfego. Na quinta-feira, mesmo horário, mesmo canal, ou seja, aqui no Você Extraordinário do Instagram, às 20 horas, a gente vai estar com o pessoal da Leve, a Natália e o seu gestor comercial, a Leve Promotora, ali se não me engano, de Franca, em São Paulo. A gente é parceiro deles, vai estar com a gente falando sobre tudo sobre a área do consignado, o que está mudando no mercado, quais são os produtos da Leve e como você pode se cadastrar, por exemplo, com essa promotora que tem crescido mês após mês. Então eu te espero amanhã às 20 horas e quinta-feira às 20 horas. Por hoje é só. Um abraço para você que está aqui com a gente e até amanhã.